pessoal, sejam bem-vindos novamente ao canal DevCloud e hoje dando continuidade aqui nos vídeos sobre a AWS, depois de um tempinho aqui parado, eu gostaria de trazer um assunto bem interessante para falar hoje. Queria falar com vocês a respeito de Load Balancer, né? Os serviços ali de Load Balancer da AWS. E ali a gente tem algumas opções, né, para poder fazer ali o balanceamento de carga das nossas aplicações, né, sejam elas executadas em lambdas, no ECS, no EKS ou mesmo em instâncias EC2. Então, o serviço do Load Balancer ele tem esse papel de distribuir a carga igualmente ali para o nosso back-end, né, seja ele estando executando em qualquer um desses serviços. E ele é capaz de fazer isso distribuindo a carga ali, inclusive entre zonas de disponibilidade. Então hoje eu gostaria de falar um pouco a respeito do load balance, mais especificamente na capacidade de fazer o health check ali das nossas aplicações, né? Então, quando a gente configura o load balancer ali, expõe a nossa aplicação ali, antes de fazer o envio da carga para aquela aplicação, o load balancer ele faz uma verificação de integridade, né, para verificar se a instância que está rodando a nossa aplicação está saudável, né, se a aplicação está apta a receber o tráfego. Então, isso ajuda a garantir ali a disponibilidade. Bom, então vamos acessar aqui no console da AWS, eu vou acessar aqui o load balancer. E aqui a gente pode encontrar ele aqui pelo menu da instância C2, né? Ele faz parte da instância C2, ou a gente pode pesquisar direto aqui em cima. Desculpe, relaxa que Load Balancer aqui embaixo. Bom, então quando a gente inicia aqui o menu e acessa a parte dos Load Balancers, a gente pode ver que ele faz parte das instâncias C2, né? Então ele fica aqui embaixo. A gente vai ter algumas opções aqui. Então eu não tenho nenhum load balance criado, eu vou criar um load balance do zero e vou falar rapidamente aqui o que é cada um deles. Então quando nós vamos criar o load balance, a gente tem aqui três opções. Temos o Application Load Balance, né, também conhecido como ALB, o Network Load Balance, o NLB, e o Gate Load Balance aqui. Então, aqui na própria criação, na tela inicial, esse template aqui, ele traz uma explicação, né? A própria imagem ali ajuda a gente ter uma ideia de como ele funciona. Mas em resumo, basicamente, o ALB, a gente tem a capacidade de trabalhar ali com, né, HTTP, HTTPS ali como protocolo, e o ALB, se a gente for comparar rapidamente ele com o NLB, a diferença, por exemplo, quando eu quero colocar um load balancer e o meu back-end vai ser um lambda ou vários lambdas, eu preciso utilizar o Application Load Balance, né? O Network Load Balance e o Gate Load Balance, eles não têm essa capacidade, né? Eles não foram feitos para enviar tráfego para Lambda. Já, e logicamente, o ALB também ele funciona, né, com um ECS, aqui está até a explicação aqui, instância EC2, e ele trabalha com os protocolos HTTP e HTTPS para poder fazer esse roteamento utilizando um dos dois protocolos. Do lado aqui, o Network Load Balancer, ele já tem mais algumas opções, né? Embora ele não seja possível utilizar o back-end com Lambda, né? Mas aqui a gente pode trabalhar com protocolos diferentes, né? A gente tem aqui o TCP, o UDP, usando também TLS. Também ele suporta como destino. A gente pode usar um VPC Endpoint Interface para manter a conexão privada ali na rede AWS. A gente pode ter como destino, né, do próprio Network Load Balance um Application Load Balance. É possível também trabalhar nessa arquitetura onde um Load Balancer aponta para o outro. No caso, eu posso ter o Network Load Balancer ali para aceitar diferentes protocolos, né, e direcionar isso para o Application Load Balance como Target Group, não tem problema. E ele também, se fizer uma comparação direta com o Application Load Balance, o Network Load Balance ele tem uma latência bem mais baixa. Então, quando a gente precisa trabalhar com milhões de requisições por segundo ali, o Network Load Balance ele é a opção mais recomendada justamente por ele ter essa latência mais baixa. Já quando eu preciso trabalhar com um roteamento baseado em caminho, por exemplo, em path, um URL, o Application Load Balance tem essa capacidade, então a gente pode fazer isso ali com o Application Load Balance.
E o último aqui, que é o Gate Load Balancer, ele já tem um papel mais na área de segurança, né? Ele pode trabalhar ali. Normalmente ele trabalha com uma questão de gerenciamento de tráfego, né? Então costuma-se criar arquiteturas onde passa-se todo o tráfego de entrada e saída pelo Gate Load Balancer, ele direciona isso aqui para algum tipo de aplicação ou virtual appliance para fazer essa verificação de segurança no todo o tráfego para garantir que não tem nada malicioso. Então, o papel do Gate Load Balancer é justamente trabalhar nessa interface ali de segurança, né? Direcionando o tráfego de entrada e saída primeiro para uma camada de segurança, né? E pode ser gateways, pode ser firewalls, SDMans, aquelas aplicações que fazem todo um monitoramento do fluxo, uma filtragem ali. Então ele é mais para isso. E ainda existe aqui, né, uma geração anterior, né, que é o Classic Load Balance, que hoje é recomendável a gente não mais criar ele, né, e utilizar, dar preferência para os três que estão em destaque. Bom, então para esse exemplo aqui eu vou pegar aqui um Network Load Balancer. Então aqui a gente tem algumas informações a respeito dele, né, falando aqui o que a gente acabou de comentar. Mas vamos lá, então vou colocar aqui NLB-demo para a gente fazer a nossa demo. E aqui a gente pode trabalhar com ele de duas formas, ele público, né, apontando aqui disponível para que ele possa ser acessado publicamente, ou a gente pode trabalhar com ele de forma interna, né, apenas dentro da nossa VPC ali para fazer alguma distribuição de carga dessas aplicações. Eu vou deixar como externo aqui, com acesso público, só para o nosso exemplo aqui. Podemos trabalhar com IPv4 DOS Stack, né, quando for o caso, trabalhar com IPv6 junto. Ele precisa estar relacionado como é padrão, né, todo serviço AWS a uma VPC, vou deixar a default aqui. E aqui é importante a gente marcar quais as zonas de disponibilidades a gente vai utilizar. É interessante trabalhar com pelo menos umas 3 aí para a gente poder ter alta disponibilidade. Nesse exemplo aqui a gente tem 6 porque eu estou utilizando a região de norte de Virgínia, lá tem 6. Mas então eu vou pegar 3 aqui só de exemplo, deixa eu até pegar, vou pegar essa sequência, um A, um B e um C. Aí tá aqui, eu posso também mudar a subnet, se for o caso, né? Não vou mexer nisso, poderia selecionar mais. O Network Load Balance ele também tem um grupo de segurança, né? Então nós podemos e devemos, né? Precisamos configurar o nosso grupo de segurança, aplicar as regras de entrada ali e ver qual tráfego vai ser permitido. Eu vou deixar o default aqui, eu não vou fazer isso agora, que esse é um outro tema, e vamos seguir. Bom, e aqui chegou a parte onde a gente cria os listeners, né? Onde os ouvintes ali que vai ficar ouvindo o tráfego que chega nele e vai direcionar para o que a gente chama de target group, né? Para onde vai isso. Então, nesse exemplo aqui, eu posso escolher entre o protocolo, né? TCP, TLS, UDP, TCP, UDP. Depende do que a minha aplicação vai fazer, mas aqui ele traz uma breve explicação aqui de que maneira vai ser feito isso, né? O que cada um indica que pode ser usado. Eu vou deixar, posso escolher a porta, né? Tá aqui o intervalo de porta permitido. E aí a gente precisa criar um target group, né? Então eu vou receber, eu vou pegar aqui, por exemplo, o DNS do meu Network Load Balancer e vou utilizar a porta 80 aqui como o listener dele, né? Eu vou chamar nessa porta 80, vou passar meu request. E aqui no meu target group, eu preciso criar ele aqui para poder fazer isso, né? Então, como eu não tenho nenhum aqui, eu vou abrir aqui para a gente criar um. Vou abrir uma nova aba aqui. Ele também está aqui dentro do universo da instância C2 e aqui nosso target group. Então, o target group aqui é para onde o nosso Network Load Balancer vai direcionar o tráfego, né? Então, qual que é o alvo que ele vai direcionar. E aqui a gente tem algumas opções. A gente tem as instâncias C2, né? A gente tem, pode ser por um intervalo de endereço de IP, pode ser por um lambda, no caso, lembrando que aqui a gente vai precisar usar o Application Load Balance, e pode ser até, como está lá na própria explicação, apontar para o próprio Application Load Balancer. A gente pode fazer isso também. E esse Target Group eu posso associar ele com outros Load Balancers que eu criar, se for o caso, né? Ele é criado separado. Eu vou deixar a instância C2 aqui, vou colocar aqui um novo exemplo, Target Group Demo, e aqui o protocolo do meu Target Group, né? Claro que lá na minha aplicação eu vou ter lá, se ela for containerizada, eu vou ter lá as portas do Docker e tal,
enfim, eu vou direcionar para ela. E aí eu vejo qual porta ela está usando para me fazer essa associação. Eu vou deixar aqui, por exemplo, na 8080. Protocolo aqui de comunicação vai ser o TCP. A gente tem que lembrar que uma vez criado eu não posso alterar isso mais. Eu tenho que recriar ele para conseguir. Mas aqui eu poderia escolher qualquer um desses aqui, né? Eu vou deixar aqui, ó, por enquanto esse. Mesma coisa, dual stack, né? Eu posso escolher o IPv6 ou IPv4. De novo aqui a nossa VPC, que é padrão. E aqui, pessoal, chegou na parte que eu queria destacar nesse vídeo, a questão do health check. Então, quando a gente, por exemplo, utiliza como o target group nosso, ele vai apontar para um serviço lá do ECS, por exemplo, o que vai acontecer? Toda vez que o tráfego chega no Network Load Balancer, antes dele encaminhar esse tráfego diretamente para as nossas aplicações ali, né, lá para as tasks lá do nosso ECS, né, para o serviço do ECS e lá dentro isso ser redistribuído, o Network Load Balancer naturalmente ele verifica a integridade dessa tarefa, né, desse serviço ali. Se de fato essa instância que está rodando o nosso container, se ela está de fato disponível. E aqui a gente tem uma questão. Eu posso fazer a verificação desse health check por TCP ou posso fazer por HTTP ou HTTPS. O que muda nisso aqui? Se a gente for abrir aqui são as configurações, eu vou entrar. Se eu definir o protocolo de health check usando o TCP, o que vai acontecer é, quando o Network Load Balancer receber a requisição, ele vai direcionar essa requisição e antes dele encaminhar, ele vai fazer uma requisição pelo TCP, vai bater na instância, na nossa task, né? Lá no container lá do ECS, e ele vai verificar se essa task está de pé. Só que aí ele vai simplesmente bater na porta da instância e verificar lá da nossa task se tudo ok. Mas isso não verifica se a aplicação está de pé, né? Porque eu posso ter a minha task rodando normalmente, respondendo, mas não necessariamente quer dizer que a minha aplicação está funcionando. Pode ser que a minha aplicação esteja travada, esteja com qualquer tipo de problema. Então o que vai acontecer é que para ele está saudável, mas eu posso mandar esse tráfego e realmente a minha aplicação não está respondendo, por qualquer motivo que seja. É uma forma de fazer um health check mais rápida, porque eu vou bater apenas o load balancer vai direcionar apenas para a task ali, vai verificar que ela está íntegra quando ela responder. E ok, e como que funciona essa questão da resposta? A gente tem isso aqui embaixo. Então a gente verifica que a gente pode fazer as configurações, né? Eu posso definir o intervalo de threshold aqui, né, entre 2 e 10. Eu posso definir as quantidades, né, o timeout, os intervalos que ele vai fazer essa verificação. Eu vou até colocar em português aqui para simplificar para a gente. Deixa eu só colocar aqui. Deixa eu só recarregar aqui, que vai ficar melhor para a gente ver. Então, voltando aqui. Beleza, vou escolher o TCP novamente e vou abrir aqui. Então aqui é a porta de verificação de integridade, né? A gente pode colocar ou eu posso dizer a porta que eu quero usar aqui, não tem problema, eu posso substituir. E aqui o limite íntegro. Então esse aqui é o número de verificação que o load balancer vai fazer de maneira consecutiva até ele considerar que ele pode enviar o tráfego para aquele destino, né? Para lá para o nosso serviço do SES, por exemplo, que ele está íntegro. Então ele vai fazer essa verificação. E aqui a gente pode definir qual é o valor que a gente deseja para considerar isso, né? Aqui ele deixa por padrão 5, mas a gente pode fazer entre 2 e 10. O limite não íntegro, né? Então, ou seja, as tentativas que ele fizer de fazer o health check e não ter a resposta ok, quantas vezes a gente vai permitir que ele receba isso antes de definir que esse destino não está íntegro, que ele não deve mandar para lá. Também está com default 2, a gente pode configurar também a mesma coisa. E o tempo limite que ele vai aguardar a ausência de resposta. Aqui, pessoal, é um ponto que isso aqui tem que ser analisado. Quanto tempo a minha task vai... Aqui eu estou dando exemplo como se o destino fosse um SES. Quanto tempo ela vai demorar para ela ficar disponível? E aqui pode ser, por exemplo, o tempo que vai levar para a imagem da... Pode ser que eu tenha uma imagem que foi utilizada nessa task, lá na definição de tarefa do ECS, que demora um tempo mais para ela iniciar, ela pode ter algum tipo de dependência, algum software, alguma aplicação instalada que precisa levantar. Então eu preciso ter uma boa ideia
de quanto tempo eu preciso para que o load balance consiga ter uma resposta. Então eu consigo definir esse tempo aqui para que ele aguarde essa resposta. E aqui é o intervalo, né, de quanto em quanto tempo ele vai fazer essa verificação até definir se o destino está saudável ou não saudável. Aqui por default 30, a gente pode trabalhar até 5 minutos. Então essas aqui são as configurações que a gente aplica quando a gente está utilizando, no caso aqui, a verificação via TCP. A vantagem, como eu disse, é que é mais rápido, né? Mas a desvantagem é que pode dizer que a instância está saudável, né? O meu destino está saudável, porém a minha aplicação pode não estar respondendo e o outscale aqui nesse caso não vai funcionar. O ECS ele não vai substituir a tarefa porque o load balance marcou ela como um destino saudável. Então o ECS vai considerar que ela está recebendo tráfego. E isso pode causar o que a gente chama de desbalanceamento, né? Então pode ser que seja entre zona de disponibilidade ou na mesma zona de disponibilidade eu posso ter ali tarefas recebendo mais tráfegos do que outra, por exemplo, que é um indicativo que pode ter algo errado na aplicação. Então o TCP/IP ele teria uma desvantagem com relação a isso, porque a gente não tem como ter certeza de que a aplicação está respondendo, embora a task ali no ECS possa estar saudável. Pessoal, vou dividir esse vídeo em duas partes, aí a gente continua na próxima.